Está começando mais um Pod Quantic, o podcast da física quântica, diretamente do Teatro Bradesco, aqui em São Paulo, no Shopping Bourbon, onde nós estamos discutindo, aprendendo e também levando muito conhecimento para quem está já prestigiando o Pod Quantic, um podcast novo, né, mas cheio de conteúdo de gente que já está estudando há muito tempo, já está vivenciando, proporcionando melhorias e qualidade de vida para as pessoas. Paulo Castilho, hoje a gente tem aqui a doutora Elisete, olha, eu vou tentar pronunciar, tá? Aí você me corrige. Nicoluk. Isso! Nicoluk Kaffer. Isso, perfeito. É isso aí, então Para estamos quem aí. já conhece a doutora Elisete Kaffer, muito bem-vinda gratidão. a essa primeira temporada do Pod Quantic, o nosso podcast de saúde e terapia quântica aqui nesse congresso. É uma honra tê-la aqui. Gratidão pelo E é o seu convite. primeiro podcast, É verdade? meu primeiro podcast. Primeiro podcast, então, tinha que ser aqui no Pod Quantic. Sim. Então a gente quer conhecer a doutora Elisete. O que a doutora Elisete faz? Ela é dermatologista. Eu vi no seu cartão, tem várias especialidades ali, né? Sim, na verdade montão. é uma história de vida, né? É um conjunto de conhecimentos ali, né? Sim, na verdade essa área, ela veio na minha vida, a saúde, para uma busca pessoal. Né? Então eu fui uma criança muito doente, dos 0 aos 4 anos, eu tinha alergia de pele, alergia respiratória e convulsão. E eu ia em neurologista, pediatra, alergista e ninguém descobriu o que eu tinha. E com 4 anos de idade eu fui desenganada. O médico, com 4 anos? 4 anos eu fui desenganada. Nossa, louco. E eles falaram, a criança não vai vingar. Né? Antigamente, não vai vingar. Não vai vingar. Antigamente falava assim, Falava né? isso. como se a vida fosse uma vingança, né? gente? Um jeito estranho de falar. Não Mas vai tudo bem, vingar. vamos seguir o papo. Não, mas ela não ia vingar, né? Ela não iria vingar. Verdade. E na época um médico teve a ideia de propor para o meu pai de se mudar de São Paulo. Nós morávamos em São Paulo e ele, pensando naqueles fundamentos de Hipócrates, que é impossível você curar no ambiente que te adoeceu, ele propôs para o meu pai de se mudar de São Paulo. E ele conseguiu ir para Campos do Jordão. Imagina Campos do Jordão há 50 anos atrás. Nossa, era montanha. Era uma rua que ia, uma rua que voltava. E montanha. Água da montanha, ar puro, não tinha praticamente mercado, a gente comia frutas, comia sopa. Nem tinha temporada de inverno, que Não hoje enche, tinha. né? Eram seres da montanha. Nós éramos quase uns homens das cavernas. E a gente, em um mês eu curei. Um mês, eu não tinha mais alergia de pele, não tinha alergia respiratória, não convulsionava mais. E quem cuidou de mim foi o Dr. Franklin, que era o único médico da cidade. Inclusive, ele faleceu faz menos de um ano. E ele mais tirava as coisas que a gente usava do que repunha a medicação. E eu fiquei maravilhada. Eu falei, eu quero ser igual ao Dr. Franklin. Eu quero poder ir na casa com a malinha, né, aquela coisa daquele médico de família, né? E descobriu o que está causando o adoecimento das pessoas. Então, fiquei assim saudável dos 4 aos 11 anos. E com 11 anos nós tivemos que voltar de novo a São Paulo por causa da crescimento, precisa de escola, né? Meu pai outras necessidades. Outras necessidades e adoeci tudo de novo. E seu pai achava que você Nossa. tinha se curado definitivamente? Aí você pensou que era E foi Campos uma do Jordão, surpresa. né? A cura. Na verdade, assim, eu continuei indo nos médicos, né? E eles achavam que a doença tinha se estabilizado, né? Aquela coisa, né? Tinha se estabilizado. E quando nós retornamos a São Paulo, começou tudo de novo, os quadros alérgicos, respiratórios. E foi isso que me fez fazer medicina. Foi de tanto frequentar o hospital. Cansou de ouvir dos outros, eu falei assim, não, eu quero ter o meu diagnóstico. Na verdade foi isso. Cansei de ouvir, é genético, não tem cura e não vai vingar. Nossa, então, aí foi atrás mesmo você. Foi. E quando eu entrei em medicina, eu já me inscrevi no ambulatório de neurologia, levei minha... não era dermatologia a sua primeira escolha? Quando a gente está na faculdade, a gente pode se inscrever no que a gente chama de... são várias ligas, né? Ligas acadêmicas. Então, na primeira liga que eu frequentei 2 anos foi de neurologia, para poder levar todos os meus documentos, os meus eletroencefalogramas, assim, que eu tinha, para ver se alguém descobriu o que eu tinha. E ninguém descobriu nada. Ninguém descobria. Aí falaram, deve ser alguma coisa pré-natal. Então, você não vai fazer ginecologia
e obstetrícia. Aí fiz 2 anos de Liga de Ginecologia e Obstetrícia, fiz amparo maternal, casa maternal. Inclusive tive aula com o médico que fez meu parto, o Dr. Durval. Olha! E ele falou, não tem nada a ver, não foi nada durante o trabalho de parto. A faculdade foi literalmente para se auto-investigar. Na verdade, ninguém entendia a doutora Elisete. Ninguém conseguia compreender e ela foi atrás. E fazendo tudo certinho. Né? Ninguém melhor do que a própria pessoa para se entender. Toda cura é uma autocura, né? É uma autocura. Você estava atrás disso. Estava atrás disso. E depois me mandaram para pediatria, falou, deve ser alguma coisa pós-natal, então frequentei 2 anos ambulatório de neuropediatria com o Dr. Júlio Toporovski, que também falou, não tem jeito, ninguém sabe o que você tem. E aí que eu fui para dermatologia no tocante a doenças genéticas incuráveis. Mas afinal de contas, quando você voltou de Campos do Jordão, o que você ainda tinha? Asma, dermatite... Eram as mesmas coisas que você tinha quando criança? Com 4 anos. Com 4 anos de Voltaram idade. todas? Voltaram todas. Nenhuma... Elas andavam juntas. Foi piorando, né? Porque Nossa, aí você já estava quando eu estava já formada, né? Os primeiros 15 anos de medicina convencional, eu já estava com diabetes, com tiroidite de Hashimoto, lúpus e doença mista do colágeno. Mas para quem estava desenganada ali aos 4 anos, você estava chegando já longe. Resistiu bem, né? Chegou bem. Você já estava chegando longe, já estava passando dos 30. Mas ninguém sabia o que eu tinha. Incrível. Incrível, ninguém sabia o que eu tinha. E aí quando eu fui, na época já estava casada com meu marido e fui, agora momento gestacional, vamos engravidar e não consegui engravidar, foi 5 anos de tentativa. Para tentar 5 anos e nada. Não consegui, engravidava, perdi, até que consegui engravidar do meu mais velho, que tá lá. Seu filho tá aí? Ó. Daqui a pouco a gente chama ele para vir aparecer aqui na câmera aqui. E foi uma gestação difícil, foi trabalho de parto prematuro, tomando inibina, buscopan, a gestação toda nasceu, foi bem difícil, de 36 semanas. Você tinha já perdido algumas gestações, foi uma gestação bem difícil, trabalhosa. E aí quando ele nasceu e começou a ter refluxo, ter alergia de pele, ter alterações, eu lembrei do ensinamento do meu pai. Falou, olha, vamos se mudar, né? Porque às vezes é mudar de ambiente. Nós tínhamos... Já tinha tido essa experiência quando foi para Campos. E aí nós voltamos, saímos de São Paulo novamente e fomos para Campinas, onde estou, onde resido. Aí eu consegui engravidar do segundo filho, mas sempre naquela... Mas onde é que entra a medicina quântica nessa carreira? Mas peraí, eu quero ouvir essa história aí. Porque aí você foi para Campinas. Essas mudanças na sua vida... Foram melhorando minha saúde. Elas tinham realmente uma função, né? Sim. Porque a hora que você mudava os ares, eu não sei o que aconteceu. Também não estou aqui, não sou médico nenhum. Mas foi realmente algo interessante, né? Sempre que você mudava os ares, mudava os ambientes, você melhorava. Isso tem a ver com epigenética? Epigenética. É literalmente isso. Você muda o ambiente... É como se você fosse um vasinho de planta, a plantinha tá meio murcha assim, você muda coloca ela no sol, é outra energia, é outro lugar, aquilo tende a mudar. E eu fui experiência de vida vivida nisso, né? Uhum. E aí as 2 gestações, os filhos crescendo, tudo, até que o mais velho teve diagnóstico de autismo, transtorno do espectro autista. E eu comecei na mesma batalha que meus pais fizeram comigo, eu comecei com ele. Levando em todos os neurologistas, pediatras, E você começou a ouvir as mesmas coisas? As mesmas coisas, a genética não tem cura. Só que aí já existia Ritalina, né? Já tinha algumas drogas ali um pouquinho mais potentes. E quando ele estava com 6 anos, já tinha levado em 30 neuros, 40 endócrinos, 50 pediatras, que ele começou a tomar Ritalina. Aí no primeiro dia era 1 gotinha, segundo dia 2 gotinhas, no terceiro dia 3 gotinhas. Ele olhou para mim, ele tinha 6 anos, falou assim, mãe, esse remédio está transformando o meu cérebro numa nuvem. Ele falou isso com essa idade? Com 6 anos. Olha o nível de consciência da criança. Doutora, puxa um pouquinho aqui para ficar melhor aqui. Está transformando o meu cérebro numa nuvem, eu estou perdendo a conexão com o meu cérebro. Nossa. E aí foi o dia que eu morri. Eu falei, eu vou largar a medicina, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, você teve um histórico aí que tinha tudo para realmente não acreditar na medicina mais, né? Sim. Largar tudo. Eu falei, isso aí não funciona para nada, não funcionou comigo, não está funcionando com meu filho.
E aí? Aí foi quando eu comecei a chorar, liguei para minha mãe, claro, né? A gente faz. Sempre. E falei, Mamãe... mãe, estou largando a medicina hoje, né? Porque você não Depois de quantos anos de dedicação? De 15 anos. É uma vida já. Uma vida. Falei, você não conseguiu cuidar de mim nem dos meus filhos, como eu vou cuidar dos outros? E aí ela veio para me socorrer, passou o final de semana comigo. Quando eu fui deixá-la lá no ponto de ônibus, né, para tomar o ônibus lá para São José dos Campos, ela olhou bem para minha cara assim e falou assim, você me promete uma coisa? Eu falei, o que, mãe? Você vai descobrir o que o seu filho tem. Aí eu comecei a chorar, falei, mãe, mas eu já levei 30 neuros. Isso sendo médica. Imagina uma médica formada ouvindo isso. Realmente, ela tinha todos os motivos para se decepcionar e com ela mesma. Como é que vai prometer isso pra mãe? Aí eu comecei a chorar. Mas aí você prometeu? Prometi. Ela falou assim, mas eu tô fazendo de tudo, eu já levei em todos os médicos, ninguém sabe o que esse menino tem. Aí ela falou assim, você não é médica? Vai estudar. Vai estudar, né? Em algum lugar do mundo tem a cura pro seu filho. Nossa, que mãe sensacional, hein? Como diria lá o ET de Varginha, busque conhecimento. Busque conhecimento. Vai atrás, filhinha. Vai atrás. Ela falou, não existe problema sem solução. Ela falou, só que aonde você buscou, provavelmente não é a solução. Você tem que buscar em outros lugares. E o que você depender de mim, eu te ajudo. Eu fico com as crianças. Que sorte sua ter uma mãe com essa visão, né? São todos os pais que falam isso. Não, mas e aí? E aí que eu comecei a fazer todas as pós-graduações que apareciam na minha frente. Você não experimentou com seu filho mudar de cidade também, né? Já estava. Já tinha mudado, mas com ele não foi já como tinha você? Melhorou tanto, também? Mas não tinha melhorado tanto quanto na minha época. E aí que eu fui para a parte da longevidade saudável, isso em 2003. Né? 2003, quando quase 20 anos quando atrás. O Dr. Ítalo lançou, eu fui da primeira turma, primeiros cursos do Dr. Ítalo. Aliás, o Dr. Ítalo, a gente esteve aqui com a gente. Isso. Veja esse episódio, procure aí em algum lugar. Fantástico a história de vida dele, né? Então eu fui da primeira turma do Dr. Ítalo. Primeira turma do Dr. Ítalo, Ele falou que realmente ele multiplicou o que ele tinha de conhecimento e pessoas assim como você também transbordou conhecimento. Foi um dos meus primeiros tutores que mostrou um pouco sobre bioquímica, biofísica, foi trazendo para dentro. Depois veio a primeira pós de longevidade saudável do Brasil. Depois foi, já em 2006, eu comecei a trabalhar com longevidade, com anti-envelhecimento. Em 2009, fui chamada para dar aula na pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro. Fui professora da primeira, da segunda e da terceira turma. E fui fazer a pós também, porque ele traz um monte de novidade. E ele me apresentou a física quântica. Ele me apresentou o Dr. Vitor Matos, que é o considerado pai da física quântica, né? Ele é alemão também, tem uma história de vida muito linda. E aí, ali? Eu fui fazer 3 vezes a pós dele. Nossa Senhora. Não porque repetiu, porque queria. Porque eu fui fazendo e fui atrás da biofísica. E inclusive todos os ensinamentos que ele faleceu, ele acabou deixando comigo todo o material que ele tem. Né? Nossa, que responsabilidade. Você virou a zeladora a zeladora da obra. Da literatura dele. Sensacional. De tanto que eu trouxe isso para mim. Nós éramos pianistas, ele sentiu muita empatia em relação a sua pianista, a sua concertista. Você virou ali amiga mesmo. A pupila dele, né? E através desses conhecimentos que eu apliquei na minha vida, né, que aí ele trouxe para a fisioquântica, para tudo com as bases, os conceitos quânticos, né, que eu trouxe isso para a minha vida, então faz 20 anos. Então ele ajudou na formação da fisioquântica de alguma maneira? Sim, ele é um dos pais hoje, né, da medicina quântica no Brasil. Não, sim, mas a relação dele com a fisioquântica eu desconhecia. Sim, que toda formação a base, bacana ele isso. Veio dar palestras aqui. Puxa vida. Toda a base do conhecimento dele, doutor Marcondes também fez a pós dele. Doutor Marco, ele esteve aqui com a gente também. Não perca o episódio. E aí resolveu o problema do seu filho quando? Então foi algo progressivo, Foi progressivo. Você foi também usando os tratamentos com ele? Os frequenciais, né? Quando eu introduzi os frequenciais na minha prática diária, os pacientes começaram a ter 70% de memória, de melhora clínica, né? Então, você estava trabalhando como neurologista, então? Na verdade, eu trabalhava muito com dermatologia, mas com doenças não estética, mas alergias, psoríase, vitiligo, muito a parte da tricologia, que é a queda de cabelo.
Né? Depois a gente vai fazer um pouquinho. Isso. Vamos conversar, um assunto mais específico. Vamos mudar a uma pauta do consulta, programa. ó. Durante a pandemia apareceram umas manchas aqui na minha pele. Sim, isso tudo é reflexo, né? Você Reflexo sabe que de a nossa estresse. não, Como é que é? cabelo, pele, unha e dentes são os órgãos de reserva metabólica do nosso corpo. Todas as vezes que a gente passa por uma situação de estresse, é como se um dinossauro São tivesse... essas frentes que vão sentir. São o boi de piranha, sabe o boi de piranha? É. Que você coloca São as pontes, são a pele, a camada mais superficial, Então o dente, vale as a unhas. gente passar essa dica para as pessoas estarem Sim. atentas aos seus cabelos, unhas, pele e dentes. pele e dentes. Eles são marcadores primários, eles são os órgãos menos vitais Mas para do não corpo. criar, vamos dizer, uma paranoia, qual é o ponto que a gente percebe, se observando, olhando no espelho, de que pode ter alguma coisa errada? Qual a dica que a senhora passa? Quando você conhece você mesmo, você é a sua própria tara, você sabe no seu melhor estado que você estava na sua vida e você vai colocar aquilo como o melhor momento e você vai comparar a sua vida com como que você estava e como você está hoje. Não adianta eu comparar você comparar com ele, cada um é um. Né? Então, os nossos órgãos excretores dia a dia é fígado, rim, intestino. Então a gente, né, metaboliza os alimentos, sai nas fezes, sai na urina, sai no suor e a gente expira um pouco de toxinas. Quando a carga tóxica que a gente está suportando é maior do que a nossa capacidade de eliminar isso através Vai transbordar de algum a jeito. pele, cabelo, unha e dentes. Dente. Eles são como se fosse o esgoto do nosso corpo. Saída mesmo. A saída. Então eles são marcadores precoces de sobrecarga metabólica 8 a 20 anos antes de ter uma doença sistêmica. Mas, por exemplo, não é porque eu tenho 46 anos, estou começando a ficar com a barba mais branca, que isso pode ser um problema. Ele pode Tem um processo indicar, natural também. Existe, mas É um existe sinalizador, né? É um sinalizador. Então, assim, a gente entende que o nosso DNA, nossa genética, ela responde 98% em relação ao ambiente que a gente vive, igual uma plantinha mesmo, 98%. E cada pessoa tem um ambiente que é o geneticamente mais compatível. Que para você, faz conta que você é uma hortênsia de Campos do Jordão, não precisa nem adubar, não precisa regar. Lá em Campos do Jordão você... Ela perfeito. vive em coloridíssima. plenitude. Isso, só que eu vou pegar essa hortência e vou plantar na minha casa lá em Campinas. Olha E o aí... trabalho que eu vou ter que ter para fazer o clima, a umidade, a temperatura para E olhe lá ainda, E porque não de vai- repente pode ser que não vingue. que não vingue. Né? Então essa história da epigenética, de nós respondermos ao ambiente, isso foi desde pequena na minha vida e uma das coisas, a minha mãe também com a sabedoria dela de guru, né? E hoje você fala com autoridade, né? Falo, Você mas- pode falar disso com muita autoridade. Muita autoridade. A minha avó faleceu de câncer de mama, né? Com 56 anos. Ela começou com Nova. nova. E a minha mãe cuidou, né? Eu tinha 8 anos de idade, eu acompanhei aquilo. E quando minha avó faleceu com metástase no cérebro, no pulmão, minha mãe enterrou minha avó e falou assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais nada daquilo que a minha mãe fazia. Você já Olha era isso. médica? Não, eu tinha 8 anos de Você idade. tinha 8 anos. Naquela época. Ela falou isso? Falou. Eita, Eu tinha 8 anos, eu escutei, ela falou, porque se a minha mãe comia essas coisas e teve câncer, se eu não comer, pode ser que eu não tenha. Fazer tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Isso em 1900. E a sua mãe hoje está viva tá e com quantos 76 anos, um cabelo até a cintura, faz 6 horas de academia de ginástica. Bom, Gente, tá que aí, tá história, explicado, porque que sua mãe é história. uma sábia, né? É uma sábia, guru. Sua mãe tá de parabéns. Manda um beijo Vou pra mandar ela, um um abraço. beijo pra E ela. parabéns, porque boa verdade, parte disso parabéns. que você é hoje Sim. é por causa dos empurrões da sua mãe. Empurrões, ela né? vai lá, vamos A lá. sua mãe é uma realmente coach. é a madrinha também É, da sua profissão, é a fada da sua madrinha. carreira. Ela sempre me impulsionou e ela falava assim, médico é igual celular, igual computador, tem que estar sempre reciclando, senão vira obsoleto. Tem Olha. que estudar mesmo, tem que ela... Sua mãe é brasileira? Minha mãe, ela veio da Polônia com 7 anos de idade e não sabia falar uma palavra em português. E ela, na época, né, existia muito machismo, ela chegou a passar numa faculdade de letras, quando ela tinha 20 e poucos anos, mas meu avô falava que mulher não podia estudar. Então Então ela tinha que ficar casou em com casa. meu pai, teve nós, e com 30 anos ela foi fazer a faculdade de letras. Mas ela foi. Olha, Foi. E olha a se energia dessa formou mulher, em né? profissão. Sabedoria dela. Ela foi para Não se mostrar... conformou, né? Não com se conformou.
formou. E ela gosta de fazer sempre atividades para o corpo e para o cérebro. Então ela faz aquele supera, né? Que é o curso para cérebro. Então, e é Cara, a gente interessante... tem que trazer a mãe dela no Tem que podcast. trazer, a mãe dela já tem que convidar já de Tem cara. convidar, Dona Elisa, tá pertinho aí. Né? Porque Aí, Dona Elisa, queremos você aqui, hein? Ei, Então, mas ó, mãe, ó. Você percebe nitidamente que a mãe dela era uma pessoa muito resiliente que não desistia. Sim. E naquele momento onde você pensou em desistir, Ela foi aquilo lá e- Ela foi a firmeza. Era assim a pior coisa que alguém poderia fazer, ainda mais a filha dela, né? É. Fala assim, você vai desistir, mas que? Mas então você não é minha filha, Sim. né? Mais ou menos isso, porque ela realmente não deixou você desistir. Não deixou. E aí formou uma pessoa que hoje está contribuindo muito, né? Com toda essa experiência, com toda a sua jornada, né? Mesmo em muitos momentos eu acredito que sofrida, né? E agora está contribuindo, porque se você não tivesse tido todas essas experiências e todos esses problemas, hoje você não teria todas essas soluções, Com né? certeza. Inclusive, né, ela falou a frase da sua mãe que médico é igual celular, né? É. E a gente vive hoje essa realidade, mudando agora um pouquinho a nossa pauta, que eu queria falar do tema da palestra que a senhora deu Poluição ali no eletromagnética. palco do CSTQ, né, que foi sobre os perigos ocultos da poluição eletromagnética e a radiação, a importância do aterramento. Veja aqui, Nossa, nós estamos cercados por câmeras, equipamentos eletrônicos, um campo eletromagnético certamente poluição, grande aqui. assim. E aí, tá todo mundo exposto a isso, doutor Lisete? Então, e é justamente isso que eu observei por experiência de vida vivida, né? Imagina alguém ser eletrossensível, essa história da eletrosensibilidade que eu mostrei lá. Existem 2% da população mundial que é extremamente eletrossensível. No caso, eu, sensível Sente à o quê? poluição elétrica. Ele dá alterações no eletroencefalograma, alterações no eletrocardiograma, então alterações neurológicas, distúrbios Quer dizer, ele neurocomportamentais. distorce tudo. Distorce, porque nós temos uma coerência entre eletroencefalograma, eletrocardiograma, impulso neural, chega até as células fazem transcrição, replicação gênica e volta para o cérebro 10 vezes por minuto. Então, é como se fosse uma onda que vai lá e vai fazer o chiado na transmissão. Né? Nós temos uma coerência que vem de receber o sol aqui no cucuruco, no nosso redemoinho aqui, né? Então a gente recebe fótons, né, da ionosfera, que é aquela camada acima da estratosfera onde tem as telecomunicações, e a gente nasceu para andar descalço. Então o excesso de elétrons deveria ser depositado Quer na dizer, a Terra. gente está trocando carga eletromagnética o tempo todo com o ambiente. A gente recebe, a gente devolve para a Terra. Devolve. Agora eu diria. Agora tem uma coisa que eu quero perguntar, porque se você pega grandes metrópoles como São Paulo, a verticalização ela te tira do chão. Sim. Há um aterramento no prédio, né? Você consegue aterrar? Gestão, você tem que fazer gestão. Meus 2 filhos moram hoje em São Paulo. Então eu eduquei-os desde pequeno. Então o tempo que você vai ficar exposto ao Wi-Fi, internet, principalmente na pandemia, né? Ficava 1 hora assistindo uma aula online. Dava os 5, 10 minutinhos de intervalo, arrancava o sapato, pisava na grama, tomava alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos, né? Não tem problema. A energia eletromagnética é uma fonte de calor, caloria, ATP, ela é do bem. Tanto que a gente usa fototerapia, a gente usa laser, As pessoas que não tomam sol acabam adoecendo. Você falou de Sim. novo o exemplo da plantinha, a plantinha faz fotossíntese. Fotossíntese. Então tá lá, Quer dizer, né? Então é informação de importante. utilidade pública aqui para todo mundo que está Sim. assistindo Sim. Pod Quantic. E aí? Então, para você regular a sua carga eletromagnética, é pisar Pisar com no o pé chão, descalço na pisar terra, Então, mas por isso que eu abraçar comentei. árvore também, Grandes- abraçar árvore, tomar banho de grandes- cachoeira. banho de cachoeira, Aí, ó. abraçar Juquiá. um animalzinho. Viu, mas em grandes metrópoles foi o que eu falei, o cara vai pisar onde? Eu falo no para elevador? eles, você desce. Ele vai desce lá no térreo, Desce. tudo concretão. Mesmo assim, já ajuda. Já ajuda porque tá no terra. Arranca o sapato. Aquele concreto já tá ligado na terra, então quer dizer, já tem uma passagem Já ali. tem uma Mas passagem. o melhor seria a grama, por exemplo. Sim, É. aí você Já pode, vai por direto, né? exemplo... Você não tem nenhum bloqueio. Não tem nenhum bloqueio, mas você pode estar caminhando na E rua e descalço, abraçar uma tira o árvore. calçado. Coloca as mãos, segurar qualquer superfície. Você abraça uma árvore, coloca as mãos na árvore, aquela
excesso, quando você abraça alguém, não dá choque? Sim. O cabelo não tem Abraçar alguma eletricidade pessoa também. Você vai trocar. Se Você vai trocar. abraça, Se ela também não tiver aterrado, você vai trocar o que ela tem de ruim ali também. Exatamente. Não é Quando só o bom. você abraça a pessoa certa, você troca e equilibra. Perfeito. Por isso a ressonância. Eu adoro esse assunto Sim. de aterramento, sabe? E agora caiu aqui a doutora Érica, uma especialista nisso. Sensacional. É. Sim. Isso é quântico, né? E Sim, por que é você ressonante. se atrai Porque eu pra tinha uma muito essa pessoa? preocupação, sabe? Porque morar numa cidade ou morar longe do chão, sabe? Pra mim sempre foi algo, assim, preocupante. Sim, é gestão. Você pode trazer a natureza dentro da sua casa. Então, existem algumas plantas que têm esse Gestão. papel de puxar a poluição eletromagnética. Espada de São Jorge, suculenta, begônia, Isso não é samambaia. sabedoria popular. Não, isso não, é isso é sabedoria ciência. científica. É física. ciência. É. Cara, a, que sensacional. A mesma capacidade que a planta tem de fazer fotossíntese e trocar oxigênio por gás carbônico, ela amortece comprimentos de onda. Então, espada Ela de São vai- Jorge. Ela segura, begônia, ela segura, suculenta, porque ela se samambaia. alimenta, né, Sim, disso, né? pra Então ela ela traz é bom. isso pra ela Sim. e devolve em coisa melhor pra Melhor gente. pra gente. Se a gente não tem Quer ela, dizer, vem ela não direto dá pra só gente. oxigênio pra nós. Não, Não é? ela amortece, né, Se não- poluição. Ela Se cria não uma tivesse a proteção do campo plantinha- eletromagnético. Sim. Esse campo eletromagnético, se não tivesse a plantinha, vem direto pra gente. Ela é o para-raio. Entendi. Entendeu? E é bacana você ter plantas dentro de casa, Aqui, porque ó. ela é viva. Essas aqui. Então, Essa daí essas não. aqui Essa são daí não cenográficas. mas posso te falar, ela é seca. A seca, mesmo a seca, ela capta Também capta Opa, também. então estamos protegidos aqui no nosso Pod Quantic. Sim, Nós escolhemos o melhor lugar, o lugar mais protegido. Ou fomos escolhidos. Com certeza, também. é quântico, tudo é, É quântico. Isso é quântico. quântico. Tudo é quântico. Vou começar a colocar esse slogan. Isso é quântico. Tudo é quântico. Isso é quântico. Verdade, e você tem contato com animalzinho, com um gatinho, um cachorrinho. Isso é observacional. Quando foram colonizar as terras, eles observavam onde a vaca e o cachorro dormia. Era o lugar bom para construir a casa. Olha, Eles E têm já, né? Tem uma Não, sabedoria. mas você vê também porque eles só andam descalços, né? Sim. Eles não colocam tênis. Não, mas isso é aquilo que eu costumo brincar, que é o chip que Deus coloca. Sim. A gente Exato. já vem com uma série de Então, quando conhecimentos, fala você em não precisa animais, aprender. Sim. Mas a gente acaba Os animais apagando, por si né? só ou ali, se eles já conectando têm com ali, isso. estão sempre descarregando, né? Vamos dizer assim. Sempre. Estão sempre energizados. Sim. Mas aí a senhora falou que 2% da população, então, é super sensível. Chama hipersensibilidade. Hipersensível. É. Hiper. E depois de 2%, a média geral, o quanto 36%, sofre? Mas o problema é essas pessoas que são hipersensíveis, igual eu, por exemplo, de convulsionar, alergia de pele, alergia respiratória. Então, pode ter problema tanto neurológico, problemas, alergias, doenças. Explica todas aquelas coisas que você tinha na infância. Isso, Resumindo. tudo. Provavelmente você estava Isso. sensível ao campo Já energético, era. não tinha essa informação, né? Sim, imagina Sim, falar de foi. eletrossensibilidade há 50 Lá, anos 50 atrás. anos atrás, você acha que iam descobrir o que você tinha? Imagina, ninguém nem sabia o que É era difícil. isso. Não, minha filha, vai procurar, você já está desenganada, né? Sim. Mas aí E tem os agora? 36%. Que eles são moderados, que a gente chama de moderado, né? Que às vezes assim. Mas são prejudicados pelo campo? Todos são prejudicados, porque fisiologicamente a gente deveria estar recebendo sol aqui no córtex e aterrando. Então você Usar pode boné é fazer ruim? isso. Eu faço caminhada com boné. Mas Claro. você pode estar arrancando no final da caminhada seu tênis e ficar 5 minutinhos. Não tem problema usar boné assim, Não deixar de tem, receber eu a também radiação uso, do sol porque aqui. ele transfixa, né? Ah, ele dá? transfixa, Tá. não tem problema. Mas aliviados que eu adoro usar É, boné. Eu também gosto muito. Mas essa gestão de você fazer intervalos entre a exposição às fontes eletromagnéticas e os aterramentos. E esses 36% são a média geral? A média, maior mas parte. existe uma porcentagem, quase 60% aí, né? Que a gente vai fazer os cálculos, que são assintomáticos. Não que não sofram, são assintomáticos. Não apresentam ali, não manifesta. Mas Isso o que, é que elas pior. sofrem que não percebem? Doenças crônicas, então tá. alterações Tem neurocomportamentais alterações consideradas orgânicas que elas não percebem. Isso é esquizofrenia, grave. autismo, déficit de atenção, hiperatividade. Ah, tá muita coisa Tudo- explicada tudo na minha isso. vida. Todas essas doenças das crianças do mundo moderno, né? As doenças autoimunes que antigamente não existiam. Nossa, que informação né? rica essa. Tô Isso é falando fantástico. Aqui, o Pod Quântico está trazendo aqui Uau. verdadeiras receitas de Sim, qualidade de vida. Olha, sim. E bom barato, que aula do né? Pod, O gente. barato de brownie. graça, Obrigado. só dá play. Sim, é fantástico. É E só nosso dar play. propósito é esse, é espalhar
que eu acho que acredito que essas medidas, né, de higiene, que a gente fala que higiene, sim como tomar banho, escovar os dentes, mas também se preocupar em manter o equilíbrio iônico do nosso corpo. Só finalizando essa conta, para a gente fechar esse raciocínio, sobra o quê? 60%, que são 2% hipersensibilidade, 36% moderado e uns 60% seriam os assintomáticos. Mas eles vão ter. Quer dizer, a maior parte está sofrendo as interferências disso e não sabe. Não sabe. Essa é uma informação importante, pessoal. E aí o que as pessoas podem fazer é isso que a doutora falou, né? Sim. Pisar com o pé na grama, tomar banho de cachoeira, independente do percentual, independente do número, independente de qualquer coisa, fazer essa gestão é a dica do Pod Quantic desse episódio. É isso aí. É a dica. Exatamente. Outra dica, você que falou que mora em prédio, né? Agora, eu me mudei agora, mas com muita resistência. Perfeito. O que você pode fazer? Assim que você acorda de manhã, o fato de você olhar para a claridade, né? Onde você vai, a luz do sol, ela pode ser tanto captada através da íris, né? Então, de acordo com a incidência da radiação solar, vai estimular a minha glândula pineal para ela trabalhar um certo órgão do corpo de acordo com o horário. Existe o horário dos órgãos. Então a gente cada órgão então do corpo humano tem um determinado horário de melhor funcionamento. É mesmo? E a gente pode passar isso aqui? Por exemplo, o intestino grosso começa às 6 da manhã, das 6 às 8. Por isso você acorda, pegar você tem vontade. Esse sol seria ajuda o intestino a funcionar. Quem tem intestino preso, acorda, em vez de ver mensagem no celular, abre a janela e olha para o sol. Será que é daí que vem a expressão intestino preguiçoso, que a pessoa acorda à tarde e não funciona? Também, não tem a dúvida. Então ela também não está estimulando ou recebendo realmente essa energia que faria o órgão trabalhar de forma mais natural. Então, para quem tem prisão de ventre, acordar mais cedo um pouco, ajuda, toma ali aquela captação de energia do sol. E depois vai para o banheiro. E o próximo horário, o próximo órgão? Então, aí depois você tem o estômago, você vai tomar café da manhã, você precisa metabolizar aquilo que você vai comer. Então, primeiro você limpa o seu terreno, geralmente é das 8 às 10, né, que é o horário do estômago, e aí você limpou o terreno biológico, aí vai nutrir, limpa, né, suja. Aí, 10 horas, das 10 ao meio-dia, o baço vai filtrar todo o seu sangue. Ele vai tirar toda a... Depois que você comeu, seus colaboradores internos. Tem uma lógica nisso. Tem uma lógica, são seus colaboradores internos que trabalham ali, cada um tem o seu horário, sua função. Linda né? demais, e aí né? o baço vai ali até meio-dia. Doutora, eu sabia que os órgãos eles tinham suas funções, mas eu não sabia que eles tinham um horário para trabalhar. Isso para mim é novidade. Não, muito bacana esse papo aqui. 7 mil anos. Isso vem da saúde mas isso não divulga. Isso não é uma descoberta recente da ciência. Então, mas por que ninguém fala disso? Vem da onde é a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa. Tá tudo lá já há 7 mil anos isso catalogado. Não, e aí depois do meio-dia... Paramos na 10. 10 ao meio-dia que é o baço, né? 10 ao meio-dia. É meio-dia horário do coração. Né? Meio-dia, horário do coração. E é o coração que está no meio. Sim. É no meio. Olha que... Por isso que é o coração que precisa. Maravilha. Você sabe que o nosso eletroencefalograma, ele é 10 a 100 vezes menos potente que o eletrocardiograma. Isso, o campo eletromagnético gerado pelo chakra cardíaco é muito maior do que o gerado pelos chakras da cabeça. Então, justamente, você vai precisar de mais energia no pico do sol, do meio-dia. Você vê, que o coração é o primeiro órgão que se forma na gestação, né? Sim, então, primeiro o coração e depois o resto. Eu estou encantado, quero mais informação. Aí o coração, chegamos no pico, então meio-dia, coração, e depois? Aí você vai trabalhar a parte do intestino delgado, porque você comeu, aí você vai absorver o alimento, né? Intestino delgado, isso. Aí depois vai ser o horário O intestino delgado, então, é das 14. Das 14 às 16 horário de descanso, da siesta. Isso, que aí você, normalmente, o europeu, ele come e dorme. E dorme, né? Para melhorar o funcionamento, o processo de absorção intestinal. Olha a lógica desse processo. Mas se você não olha para a claridade durante esses períodos... Mas se ele faz a siesta, ele não está olhando para a claridade, ele vai fechar o olho. Mas você dorme e acorda. Esse episódio aqui eu vou dar play várias vezes. Eu vou anotar com um caderninho. Mas para finalizar o nosso reloginho biológico... Aí depois das 4 às 18 horas vem a gente chama de triplo aquecedor. É o que vai aquecer o nosso corpo. Se você não tomou sol, não fez atividade física, não circulou, não oxigenou seu corpo, você vai ter que gastar os seus centros termoelétricos, que seria pineal, tireoide, pâncreas, adrenais, para queimar os alimentos, as vitaminas, para transformar em calor, porque o homem das cavernas... Então você ainda tem uma chance ali de compensar o que não aconteceu no dia. Ou seja, você pega o restinho do sol, da luz solar, para ativar
essas estruturas orgânicas para talvez tentar recuperar o que você não conseguiu fez, fazer, se houve algum prejuízo durante o dia. Ou seja, né, às vezes até durante o dia não teve, ali, o seu próprio organismo teve algum colaborador interno que meio que foi preguiçosinho, e aí você chega ainda, tem mais uma oportunidade de dar uma zerada. A recuperação da escola ali. Dá uma zerada. Por isso que hipotireoidismo, diabetes, fadiga de pineal, fadiga de adrenal são doenças do homem do mundo moderno, porque ninguém caminha, ninguém toma sol, todo e só mundo uma última sedentário. recomendação com relação a esse relógio biológico, que é uma informação muito bacana que a gente está trazendo aqui. Quanto tempo tem que olhar ou manter a troca de claridade com o ambiente? Só Um minutinho. um minutinho. Então você É fica um milagre, cego também. é uma gotinha só- quântica de sol. Uma gotinha. só É como um pra- colírio. Sim, Um exatamente. colírio de energia. E isso é enxergar o sol ou tem que tomar sol na pele também? O que você pode fazer Porque você também falou são de coisas tomar diferentes. sol na palma da mão, né? Isso. São coisas diferentes, porque aí você está calibrando a pineal para a pineal saber qual horário de cada órgão. Então depois vem triplo aquecedor, depois vem a parte toda a parte metabolômica, né, dentre Mas 6 aí já e não 10. acabou o sol essa hora? Então, mas Como aí assim? você tem o pôr do sol, você tem ainda energia fotônica Aham. irradiando, que é da lua, né? Ah. Você Lua. tem todo o efeito das 6 até... Sensacional. Então, aí você tem todos os órgãos que fazem a limpeza do terreno biológico. Aí você tem horário da vesícula, que é da meia-noite às 2, depois fígado das 2 às 4. Então, mas aí a gente já está dormindo. Sim. Isso tudo acontece durante o sono. Durante o sono. E essa irradiação, a movimentação do sol... Aí já Se eu não tô tem a ver acordado, com abrir os olhos. se eu tô acordado, eu posso fazer alguma coisa que melhora isso? Então, deixar o ambiente escuro, mimetizando um ambiente Aí é o fisiológico. contrário já, então, né? Por Aí... isso que você pode usar durante o dia, de manhã até mais ou menos umas 6 da tarde, LED branco, porque ele tem pico de azul, ele vai mimetizar o nascer do sol. E no final do dia você usa o LED quente, o amarelo, que é o amarelo vermelho, que vai mimetizar o pôr do sol. Olha que lindo. incrível. Nossa, hackeando o corpo. Não. Sim. Esse episódio aqui, ele vai ter que ser Nossa, todo daria legendado. tempo da Ele gente vai ser fazer mais inteirinho muita legendado. coisa, ou a gente não tem mais Vamos, tempo. dá Como é que pra tá? fazer uma Ele vai ser série. todo legendado. Foi um prazer. Não, então aqui já tá de cara. Eu acho que já deu, São né, vários cara? convites. A gente já gostaria de fazer convidou mais, a mas a mãe gente tá sem dela, tempo. viu? A gente já convidou a mãe, vai trazer o filho. Cadê o filho? Cadê o Vem cá, vem filho? cá, cadê? Esse é o mais novo. Vem, Bruno. Vem Esse aqui, aí vem é o aqui, mais vem aqui, novo. vem aqui. É o pupilo que tá Então, fazendo assim, a gente já medicina. convidou a mãe, vamos ver o filho. Que É aquele que tá do lado dele. É o meu marido. Ah, então vem a família toda. Vem. Afinal de contas, Não é nem pra Fisioquântica foto, é uma pra empresa de aparecer família, nesse episódio, que esse Podquântica episódio é família. histórico. Vem aqui. Vem, Esse vamos. episódio Ai, histórico aqui, dá aqui. um a tchau pro Ana quer. pessoal aqui. Só pra aparecer. Só Aqui, ó. pra falar um Desce oi aqui, pra ó. ver a família de Na tela. vocês. Esse daqui Né? tá o recém-quântico. Não hein? é uma foto, porque a foto a gente vai tirar daqui a pouco. Tudo bem? Mas Vai lá do lado é dessa para mulher aparecer pra no dizer tchau episódio aqui. Cadê que seu irmão? eu considero esse episódio aqui um episódio foi? histórico. Tá? Então Aparece a aqui, família pessoal. toda. Fica aqui, aparece pessoal. Então vamos despedindo aqui desse episódio. Você que está acompanhando os nossos episódios aqui Aê. nesse nono CSTQ. Não deixe de seguir a gente, de curtir, de comentar e de espalhar essas informações quânticas pelo mundo, não é, Ed? Verdade. Sem dúvida nenhuma. E aqui a gente encerra o episódio com a família Kaffer, aqui, que é uma Isso, família é. que ela faz a gestão com estrelinhas, entendeu? Então, é a família que faz a gestão com estrelinha, família de exemplo. Obrigado. Então, ó, tá aqui, ó, o rosto deles aqui, né? Você também é da área da saúde? Engenheiro. Ele só consome o conhecimento da doutora. Faz a É isso gestão. aí. Agora o gestão. filho também, né? Entrou em medicina agora, O com filho 17 também. anos. Já está Vai nascendo levar. Viu? nesse berço aí maravilhoso. Sua mãe foi bem criada, tá? Então, no próximo episódio vai estar a mãe dela aqui também. Então, a gente vai ver todas as gerações. Agora você já está aqui da convidado, família Kaffer. o futuro doutor já está convidado para o próximo episódio Isso. mais à frente. Com certeza ele já leva algumas vantagens, Com né? certeza. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado pela participação Valeu, de gente. vocês aí da família. Muito sucesso no trabalho de vocês. Que transborde todo esse conhecimento, como o próprio Podquântico está proporcionando aqui. Né, que isso possa chegar às pessoas com mais facilidade, até rapidez, porque certeza. eu diria que o mundo precisa receber essas informações o E vai mais receber. rápido possível. Com Né, porque nós certeza. estamos vivendo um momento pós-pandemia onde as pessoas estão aí doentes, né, e com atitudes simples como as dicas Tomar que sol. você deu, tomar Tomar sol, sol, colocar respirar uma plantinha, conscientemente. né, colocar uma plantinha. Abraçar uma árvore, Só que assim, pisar todo na mundo terra. fala isso de um Custa jeito nada. muito superficial. Ó, põe a plantinha, né, faz isso. Não, Só hoje a gente
teve uma aula do que colocar plantinha. Fomos referendados cientificamente por pelos que ter um conhecimentos animalzinho, da por que Elisete. pisar na terra, por que abraçar Foi a uma aula, árvore. viu? Obrigado. Eu tô maravilhado aqui, entendeu? Olha, tá de parabéns, o primeiro podcast dela foi excelente, passou com Aí, o louvor. primeiro podcast, depois desse podcast, aliás, você vai ser convidada para Com vários certeza. outros podcasts. Então, assim, Mas, aí ó, você vai lembrar. foi primeiro aqui, tá? Então foi primeiro aqui. Muito Isso aí, obrigado, valeu. então, pela participação. Gente, E você, pela audiência, eu tenho gratidão, certeza que você vai fazer como eu, vai dar play várias vezes para poder aprender e anotar e não esquecer e depois passar para frente. Com Então, o certeza. Pod Quântico fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais um episódio trazendo muitas informações para melhorar a sua vida. Até o próximo episódio. Isso aí.